E se o inconsciente não for só um baú de memórias esquecidas, mas uma força ativa que está o tempo todo moldando a nossa vida sem que a gente nem perceba? Pois essa é a ideia, uma ideia revolucionária de Freud, que a gente vai explorar hoje. A gente vai deixar de lado aquela imagem do inconsciente como um lugar passivo, para entender ele como uma energia que pulsa, que pressiona e que insiste em aparecer. Sabe quando a gente troca uma palavra sem querer? Ou tem aqueles sonhos que ficam se repetindo? Ou então quando bate aquela angústia que parece não ter motivo nenhum? Bom, tudo isso são sinais. Sinais de que tem algo muito maior agindo bem debaixo da superfície da nossa consciência. São essas pequenas rachaduras no nosso comportamento que servem como ponto de partida para a gente começar a entender o poder do inconsciente. Então vamos mergulhar nisso. A visão mais comum, é a do inconsciente como um tipo de sótão, um depósito passivo. Mas o que Freud propôs foi algo completamente diferente, um sistema dinâmico. Pensa numa caldeira cheia de impulsos fervendo, sempre buscando uma válvula de escape. A nossa análise de hoje vai focar exatamente nisso, no inconsciente como um sistema ativo, poderoso e principalmente em constante movimento. Para a gente conseguir entender bem essa força, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver que existem tipos diferentes de inconsciente. Depois, a gente explora como o conflito interno cria esse sistema e como ele dá as caras no nosso dia a dia. E por fim, vamos entender qual é o papel da psicanálise nisso tudo. Prontos? Então vamos lá. Ok, primeiro ponto. Freud sacou que nem tudo que está fora da nossa consciência imediata é a mesma coisa. Ele fez uma distinção que é, olha, fundamental. E ela muda completamente o jeito como a gente entende o inconsciente. Vamos descobrir qual é essa distinção. Olha só que interessante essa divisão. De um lado, a gente tem o pré-consciente. São aquelas ideias que estão, sabe, na ponta da língua. Fáceis de acessar. Do outro lado, o inconsciente propriamente dito. E aqui a coisa é diferente. O conteúdo não está só esquecido, ele está ativamente barrado, impedido de chegar à consciência, por uma força contrária. É uma dinâmica de forças e isso é impressionante. Pensa no pré-consciente como se fosse a sala de espera da mente. O nome de um professor da faculdade, o que você almoçou ontem. A informação não está na sua atenção agora, mas se precisar, você busca ela sem grande esforço. É o que a gente chama de um inconsciente num sentido puramente descritivo, sabe? Ele tá lá, mas não tá ativo. E é aqui que a história muda de figura. O inconsciente, o verdadeiro inconsciente para Freud, é dinâmico. Ele não é feito de simples esquecimentos, não. Ele é formado por um ato de força, uma ação que ativamente impede certas ideias de virem à tona. Ele é, na verdade, o resultado de uma batalha interna. Isso leva a gente para uma pergunta que é central. Se esse sistema todo é criado por uma força, de onde ela vem? Porque a nossa mente precisaria barrar os próprios conteúdos. Vamos investigar a origem disso. A resposta, em uma palavra, é conflito. Freud não enxergava a vida psíquica como algo harmonioso. Pelo contrário, ele via como um campo de batalha. O inconsciente dinâmico, então, é o resultado direto dessa luta entre impulsos que querem satisfação e outras forças que julgam esses impulsos inaceitáveis. É literalmente uma guerra acontecendo dentro da gente. E o mecanismo central dessa batalha tem nome. É o recalque. Imagina um segurança na porta entre duas salas. Ele fica ali, examinando cada impulso que tenta passar. Aqueles que ele considera perigosos para o salão principal, que é a consciência, ele barra a entrada. Esse ato de barrar é o que funda o inconsciente dinâmico. E não é um ato único, é uma defesa constante. Mas aqui vem o pulo do gato, o detalhe mais importante. Recalcar não é apagar. A ideia que foi empurrada para fora da consciência não some, não é deletada. Pelo contrário, ela continua lá, cheia de energia, e a partir do seu exílio, ela fica o tempo todo, insistentemente, buscando uma forma de voltar. É uma força que não se cala. E é justamente essa busca incansável pelo retorno que faz o inconsciente ser dinâmico. Ele não é um prisioneiro que fica quieto na cela. Ele é uma força ativa que pressiona sem parar as barreiras do recalque, sempre procurando uma brecha, um deslize para poder se manifestar. Essa citação do próprio Freud resume a ideia perfeitamente. No inconsciente, nada pode ser encerrado, nada é passado ou está esquecido. O que isso quer dizer? Que as coisas que foram recalcadas continuam agindo no presente com a mesma força original, como se tivessem acabado de acontecer. É um lugar onde o tempo não passa.
Bom, se existe uma força empurrando para sair, tem que ter outra fazendo força para segurar, certo? Essa contraforça é a resistência. É a energia que o ego gasta para manter o recalque funcionando. Então, o que a gente tem é um ciclo que não para nunca. De um lado, a pressão do impulso inconsciente querendo se expressar. Do outro, a resistência do ego segurando essa pressão. O resultado disso nunca é uma vitória total de um dos lados. É sempre uma solução de compromisso, um tipo de acordo. E é esse acordo que a gente vê se manifestar de formas bem curiosas. É aqui que essa teoria toda, que parece tão abstrata, se torna super concreta no nosso dia a dia. É através dos sintomas, dos lapsos e dos sonhos. Eles são exatamente essas soluções de compromisso, esses acordos que o conflito psíquico consegue costurar. Vamos ver como isso funciona na prática. Cada uma dessas manifestações é uma formação muito engenhosa. O sintoma neurótico, por exemplo, ele realiza o desejo e, ao mesmo tempo, pune por ele. O lapso de língua, o famoso ato falho, deixa escapar uma intenção que a gente nem sabia que tinha. E o sonho realiza um desejo recalcado, mas de um jeito todo codificado, disfarçado. No fim, são todos retornos do recalcado, mas usando uma máscara. Certo. Se o inconsciente é essa força ativa e em conflito constante, então a tarefa da psicanálise não pode ser só ficar escavando o passado, como um arqueólogo. É muito mais complexo que isso. O trabalho é lidar com forças que estão em jogo no presente, no aqui e agora. É um trabalho de mediação de conflitos. O objetivo, então, não é só trazer o conteúdo recalcado para a luz. É principalmente identificar e analisar as resistências que o mantêm escondido. Ao fazer isso, a análise busca transformar um conflito que causa sofrimento em um conflito com o qual o ego consiga lidar de uma forma nova, uma forma mais saudável, sem precisar criar sintomas. Então, o ponto crucial é este. A psicanálise, a partir da ideia do inconsciente dinâmico, lida com uma luta que está acontecendo agora. O passado importa? Claro que sim, mas porque as suas forças continuam ativas hoje, no presente. O trabalho analítico é resolver esse impasse atual e não só ficar revisitando o que já aconteceu. No fim das contas, essa descoberta de Freud deixa a gente com uma reflexão bem profunda. Se não somos governados só pela nossa vontade consciente, mas também por essa força insistente, atemporal, fica a pergunta: para onde essa força nos empurra? Quais são os desejos indestrutíveis que continuam agindo dentro de cada um, buscando uma forma de se expressar? Talvez a resposta comece a aparecer quando a gente olha com atenção para as pequenas fendas do nosso comportamento.